A produção da Record TV teve acesso a uma carta escrita por uma adolescente de 13 anos com autismo. Essa carta vai ajudar nas investigações da Polícia Civil de Barretos. Essa menina de 13 anos contou que foi abusada sexualmente pelo professor de matemática, que dava aula numa escola municipal. Ele foi preso. Segundo a polícia, a garota só tomou coragem de denunciar após participar de ações de conscientização sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Vamos agora com a repórter Ludmila Osório, que tem as informações para a gente sobre essa história. Lud, boa noite para você. Você falou com a delegada hoje à tarde e esses abusos aconteciam dentro de uma sala de aula. Foi isso, Lud? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. Oi, Guilherme. Boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente isso. Hoje à tarde eu conversei com a delegada responsável por esse caso surpreendente que aconteceu dentro de uma escola municipal de Barretos. A delegada revelou detalhes desta história. Ela disse que ficou preocupada quando recebeu a notícia do que estava acontecendo dentro de uma sala de aula dessa escola municipal há pelo menos 4 meses. Como você disse, a menina de 13 anos que tem autismo, ela escreveu uma carta de 3 páginas contando detalhes desse caso que vinha acontecendo há pelo menos 4 meses, segundo a polícia. Ela tinha medo e por isso escreveu essa carta. Ela participou de um evento do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. E aí ela ficou preocupada com o que estava acontecendo com ela dentro da escola. Ela resolveu contar para uma amiga que pediu para que ela contasse toda a história para um outro professor. Esse professor procurou a direção da escola, que denunciou o caso para a polícia. Assim que a polícia teve conhecimento desse caso, Guilherme, extremamente preocupada, a polícia começou a reunir provas, teve acesso à carta, que foi extremamente importante para o caso. A delegada leu toda a carta, todos os detalhes, as informações que essa menina passou, essa menina de 13 anos. A partir daí, a polícia pediu para a justiça a prisão, a justiça acatou o pedido e a Polícia Civil cumpriu ontem a prisão desse professor de matemática. Ele foi preso em casa ontem à tarde em Barretos. Durante a prisão, esse homem se manteve em silêncio. A menina está passando por acompanhamento psicológico. Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista com a delegada e os detalhes desta história que chocou principalmente os outros professores e também os diretores desta escola municipal de Barretos, Guilherme. Bom, esse aí é o professor de matemática que abusou sexualmente dessa adolescente de 13 anos. Ele foi preso. E a carta que a menina escreveu já está aqui nas minhas mãos. Vou pedir para cortar aqui para mim, nessa aqui na 2. Olha só o tamanho da carta. Uma carta enorme que essa menina escreveu com o objetivo de entregar para um professor. Mas essa carta acabou parando nas mãos da polícia. Essa carta foi parar na Delegacia de Defesa da Mulher. E por meio dessa carta, a polícia começou as investigações e o professor foi preso. Nós separamos aqui alguns trechos dessa carta e vou ler agora para você. A Record TV teve acesso à carta em primeira mão. Você que está acompanhando o Cidade Alerta Interior, são 6 horas 7 minutos e vou ler aqui alguns trechos dessa carta. Olha só, olha como essa menina de 13 anos começa essa carta. Lembra no começo, quando as aulas começaram? Então, eu estava bem triste, cabisbaixo, precisava desabafar, ansiosa, deprimida e bem triste por conta de uns problemas aí. E o professor de matemática percebeu isso. E um dia desses, no final da aula, pediu para eu dar um abraço nele, que, por sinal, ele sempre pedia por conta que eu estava triste. Mas eu falava que não estava afim na hora. E eu aceitei dessa vez, pois realmente estava mal. Neste abraço, olha só o que fez esse professor. Ele começou a passar a mão nas minhas partes íntimas. Tudo começou dessa maneira. Foi assim que esse professor começou a abusar sexualmente dessa adolescente de 13 anos com autismo. Esse caso aconteceu em Barretos.
professor de matemática está preso. E tem mais. Vou ler aqui mais alguns trechos dessa carta. Daqui a pouco tem a reportagem completa. Você vai acompanhar a reportagem sobre esse caso. Nós conversamos com a delegada, tem também um advogado. A reportagem já está quase pronta e daqui a pouco você vai acompanhar a reportagem. Vamos então para mais um trecho dessa carta. Ele me falava para não contar sobre os abraços para ninguém. Absolutamente ninguém. É o que faz um pedófilo, um abusador, comete ali o crime e diz, não conta para ninguém, vamos ficar só entre nós, porque ele sabe que está fazendo coisa errada e a ideia é continuar fazendo isso por muito tempo. Uma vez, ele foi me abraçar e passou a mão por dentro do short da escola que eu estava utilizando no dia. Você que é pai, você já começa a sentir o drama, a já não conseguir nem ouvir mais os trechos dessa carta. E tem mais. É tão estranho e confuso lembrar de tudo detalhadamente, porém, não saber exatamente uma ordem. Este foi o único dia que disse que estava realmente incomodada. Ele falou que ia me pedir 3 pedidos por ter me mandado um download do livro, né? Ele mandou algo para ela, e aí o primeiro pedido era não contar para ninguém. O segundo era dar um beijo nele. Olha só o que pedia esse professor. E em qualquer lugar. O terceiro era algo vergonhoso, colocar a mão em cima das partes genitais dele, por cima da calça. Isso tudo foi relatado por uma aluna de 13 anos. Um professor de matemática fazia tudo isso com essa menina. A reportagem está no ponto, você vai acompanhar a reportagem agora. E no decorrer do programa, a gente lê mais alguns trechos dessa carta. A leitura dessa carta que foi autorizada pelo pai. O pai, revoltado, pediu para a nossa produção dar alguns detalhes dessa carta, colocar na íntegra, porque, é claro, o mínimo que esse pai quer é justiça, é que esse professor permaneça atrás das grades. Reportagem está no ponto? Então põe na tela. Foi por uma carta de 3 páginas que a adolescente denunciou o abuso. A delegada deu detalhes do caso. Ela escreveu um texto, até para se encorajar a relatar, um texto bem longo, contando como foi o início, bem cronológico. E nesse texto, ele é bem suficiente. A menina de 13 anos tem autismo. Ela estuda numa escola municipal de Barretos. E foi durante um evento do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil que a adolescente começou a se questionar sobre o que estava acontecendo com o professor de matemática. Ela conta que ele foi se aproximando dela, de início como se ele estivesse dando atenção. Ela diz até que ela se sentiu traída na confiança dela, porque ela procurou uma amizade, uma atenção e, na verdade, ocorreu o abuso. E, aos poucos, ele foi tocando nela e até que foi progredindo para atos libidinosos. A polícia teve acesso às mensagens encaminhadas pelo professor para a menina. Aqui ele escreve, é improvável rolar algo no intervalo da manhã para a tarde. Nessa mensagem diz, outro dia só te toco e boa. E continua, nem vai ser toda semana que vai dar para rolar algo. Depende de muitos fatores. Mas sim, por mim, todo dia a gente beijava um bom tempinho. Segundo a delegada, os abusos aconteciam dentro de uma sala de aula. Segundo relatado por ela, aconteciam dentro da escola, em uma das salas, antes do início das aulas. E ninguém nunca teria visto? Não, ninguém percebeu. Durante a investigação, a polícia pediu a prisão do professor, que foi decretada pela Justiça. Alain David Brandes da Silva, de 35 anos, foi preso em casa na manhã de domingo. Ele demonstrou surpresa, porém não fez muitas perguntas. Logo em seguida compareceu o advogado, que tomou ciência do conteúdo do mandado, e aí ele soube do que se tratava em específico. O advogado do professor comentou a prisão. Nós, enquanto defesa, tivemos acesso aos autos somente no período da tarde, onde já foi realizada uma audiência de custódia, e
está sendo decretada aí a prisão temporária do Alan David. Até o presente momento, a defesa não tem nada mais a declarar. Estamos analisando os autos para decidir qual a linha de defesa que vamos ter no presente processo. A delegada diz que a menina está passando por acompanhamento psicológico. Está passando por acompanhamento psicológico, providenciado pela rede municipal, encaminhado pela Secretaria da Educação. A polícia ainda deve ouvir testemunhas para concluir o inquérito e pedir a prisão preventiva do professor. Ainda tem algumas pessoas a serem ouvidas, mas principalmente foi solicitada a quebra do sigilo do celular, que será submetido à perícia, e depois a análise do conteúdo, para a gente verificar não somente mais provas desse crime, mas também se não existem outras vítimas. Bom, um caso que choca toda a região. Esse é o professor que está preso temporariamente por 30 dias, suspeito então de abusar sexualmente dessa adolescente de 13 anos. E nós temos aqui uma resposta da Secretaria Municipal de Educação sobre o que aconteceu. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que está dando total apoio à aluna e à família e que, junto com a Polícia Civil, está empenhada para que o caso seja esclarecido e a lei aplicada em seu total rigor. Nós temos a carta, você já acompanhou alguns trechos dessa carta durante o programa. Vamos ler mais alguns trechos. A carta é enorme e foi por meio dessa carta que ela escreveu para entregar para uma amiga que a polícia começou a investigar. A menina muito abalada, com medo, com vergonha, mas depois de algumas atividades sobre conscientização de abuso sexual, ela resolveu contar tudo, porque não aguentava mais passar por isso. Na reportagem você acompanhou aí como era a conversa dela com o professor, vontade de beijar a menina todos os dias e muito mais. Alguns trechos da carta não dá nem para a gente ler aqui, é algo nojento. É algo nojento que esse professor fez com uma adolescente de 13 anos com autismo. E essa carta está sendo divulgada a pedido do próprio pai, que passou por uma situação como essa. Você que é pai, você imagina receber uma carta como essa da Delegacia da Defesa da Mulher, com relatos da sua filha contando o que passava na escola. O pai achando que a menina estava indo na escola para estudar, mas não, estava sendo abusada sexualmente. Esse professor foi preso ontem em casa. De acordo com a delegada, não fez nem muitas perguntas, já sabia o que estava acontecendo, porque já imaginava o motivo da polícia chegar lá num domingo e esse homem ser levado para a delegacia, para a cadeia. Está preso temporariamente por 30 dias. E a delegada agora continua as investigações, deve ouvir mais pessoas. A escola está assim abalada. Claro que agora é época de férias, mas os professores com certeza estão acompanhando o estado de alerta interior, todo mundo querendo mais detalhes. Como funcionava isso? Porque, de acordo com a menina, ninguém viu esses abusos. Ela foi contar para a amiga e aí, a partir dessa carta, ela deu detalhes. Desde quando começou, quando estava triste, pediu um abraço para o professor e o professor acabou tocando nas partes íntimas dessa menina. E aí, os abusos continuaram. A menina triste, por algum motivo, foi em busca desse professor e aí ela continuou a passar por abusos sexuais desse professor de matemática, que se passava por um professor, mas não é um professor, é um criminoso, um monstro. É claro que agora a polícia vai levantar ainda mais detalhes, essas investigações vão continuar, mas você já acompanhou aí alguns trechos da entrevista da delegada. Todos os indícios levam a crer nesse abuso sexual desse professor de matemática.